Saudação a todos e todas. Meu nome é Ana Carine Martins, sou professora de História. Participo também do Fórum em Defesa do Ensino e dos professores e das professoras de História. Também participo da Rede Ibero-Americana Resistência e Memória. Quero aqui expressar os meus mais sinceros agradecimentos aos companheiros e companheiras que no decorrer desses anos vêm aí organizando e construindo os eventos da jornada universitária em defesa da reforma agrária. Sabemos da importância da reforma agrária popular e principalmente de fortalecer cada vez mais essa relação com as universidades. Por isso, vão aí os meus mais sinceros agradecimentos, principalmente nós que estamos diante de uma pandemia, que nesse ano não pudemos estar junto aí na 7ª jornada, mas tivemos sim a grata oportunidade de acompanhar aí os diários da 7ª jornada universitária em defesa da reforma agrária, contando com falas, com mensagens de companheiros e companheiras que acompanham aí os trabalhos do MST em nosso país e também no estrangeiro. Meus mais sinceros agradecimentos. E também não poderia deixar aqui de mencionar e felicitar principalmente aos companheiros e companheiras do MST Ceará, que está aí completando 31 anos de lutas, 31 anos de resistência. Que possamos estar juntos, que possamos cada vez mais levantar essa bandeira, uma bandeira de que precisamos realizar o mais urgentemente a reforma agrária. Precisamos estarmos unidos com este propósito. Precisamos estar juntos mais do que nunca. Então, vão aí os meus parabéns a todos vocês que são guerreiros, que são batalhadores, que ao longo desses anos enfrentaram dores, tristezas, perdas, mas também ganhos, porque hoje quantas famílias não estão aí assentadas, quantas famílias estão aí a viver da sua própria produção, e isso daí é algo que nos deixa assim maravilhados. Bom, queridos e queridas militantes do MST, parabéns por mais esse ano de lutas, de conquista, de solidariedade, um ano muito especial para o Brasil e para o mundo, por conta da pandemia, e o MST produzindo alimento de qualidade e solidariedade. Eu passei a interagir mais profundamente com o MST em 2008, quando a gente começou um projeto das Fossas Verdes, no assentamento 25 de maio. Esse projeto gerou resultados excepcionais que hoje são reconhecidos em todo o país. Depois desse, a gente fez outros projetos sobre a questão da água na Caatinga, da água no semiárido, dos pequenos açudes, da poluição nos pequenos açudes, de modo que esse entrelaçamento entre a universidade e o MST tem gerado grandes resultados, grandes frutos para a sociedade. Esse é o nosso intento e, mais uma vez, deixar o nosso abraço e parabéns para os militantes e as militantes que compõem o MST. Olá pessoal, meu nome é Nívia Marques, sou professora de História da Escola Valmir Sampaio de Albuquerque, do município de Maracanaú. Faço parte da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária desde 2015, sempre buscando essa fundamental interlocução com as escolas públicas. Hoje gostaria de saudar todos os companheiros e companheiras do MST pelos 31 anos do movimento no Ceará. Falar do MST é falar de uma importância imensurável enquanto movimento social. Estamos falando de muita luta. Luta pelo direito à terra em um dos países onde há mais concentração de propriedade rural no mundo. Estamos falando da luta pela produção de alimentos saudáveis, pelo direito de melhores condições de vida e de trabalho no campo. Enfim, estamos falando de justiça social. Todo o universo do MST grita, respira resistência.
o Sem Terrinha, o trabalho que as mulheres do MST fazem, as feiras, as místicas, os assentamentos e, sobretudo, a escola do campo. O MST sempre deixou muito claro sua preocupação com uma educação libertadora, uma educação transformadora. E o MST, nesse momento, se torna ainda mais importante. Nessa conjuntura que a gente está vivendo, num momento super difícil de pandemia, com um governo irresponsável, um governo de morte, um governo extremamente autoritário. Então, viva a resistência, viva a liberdade, viva a luta, viva o MST. Olá, companheiras e companheiros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eu sou Bruno Rocha, professor da UFC e atual presidente da ADUFSE. Eu venho hoje com enorme satisfação saudar a todos e a todas nessa celebração dos 31 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Movimento que sempre lutou pela reforma agrária, que buscou sempre garantir a terra para o trabalhador do campo e nunca esqueceu da importância de uma educação libertadora e combativa, como um grande legado de Florestan Fernandes. Nesse dia também venho lembrar da necessidade, da importância que é todos os anos nós termos a jornada universitária em defesa da reforma agrária. Essa jornada ela tem trazido com extrema importância o debate da luta pela terra para dentro das universidades brasileiras. E isso faz com que a gente sinta cada vez mais parte dessa luta. Então, queria, em nome de todo o trabalho e de toda a dedicação também, lembrar que o nome da nossa querida Adelaide, professora da UFC, que sempre consegue integrar e que também me levou a participar cada vez mais e compreender e conhecer a luta do MST. É uma satisfação poder fazer essa lembrança e dizer o quanto esse contato se fez importante para a minha participação e a minha colaboração e compreensão da importância do movimento dos trabalhadores sem terra. Venho aqui não só como presidente da ADUFSE, mas como professor e membro do coletivo Graúna, que sempre esteve junto aí nas lutas junto ao MST, manifestar aí o apoio a uma luta de extrema importância e trazer solidariedade a todos em um momento tão difícil, de tamanha provação, não só para a militância e para as lutas, mas para a garantia de sobrevivência de todos nós. É um momento difícil pelo qual passaremos e isso só nos tornará mais forte para tentar buscarmos cada vez mais justiça social no país e no mundo. Sei que é um momento difícil, mas gostaria de trazer também aqui uma mensagem de esperança, e a esperança que cresce como essa planta. Essa muda eu ganhei numa visita a um assentamento em Quixeramobim, do MST, e fiquei extremamente emocionado pela homenagem feita aos professores que estavam presentes naquele dia, professores do coletivo Graúna. Tenho essa recordação na memória e nunca esquecerei da importância que foi participar daquele evento e conhecer uma escola do campo que ainda estava em finalização, mas só o fato de conhecê-la encheu meu coração de esperança e eu espero que essa planta ela tenha esse mesmo significado que eu estou trazendo para vocês. Deixo aqui para todos a lembrança desse dia e a importância que esse movimento tem para o país e que ele dure aí por muitos e muitos mais anos, garantindo a divisão da terra da forma mais justa para todos os brasileiros. Um grande abraço, um beijo fraterno e sigamos em frente nessa luta. Meu nome é Soraya Tupinambá e falo de alguns espaços de luta e afirmação de vida. Falo do mandato do deputado estadual Renato Roseno, essa expressão de luta coletiva, do próprio coletivo do PSOL Ceará, particularmente seus setoriais ecossocialista e feminista, e também do Conselho de Sócios do Instituto Terra Mar. E é desses lugares que a gente traz aqui o nosso abraço, nosso caloroso abraço no marco dessa comemoração dos 31 anos de existência do MST. Nós somos muito felizes com a presença de vocês nesse cenário de resiliência
e de luta aqui no Ceará. E por ocasião dessa data, eu queria destacar aqui alguns de tantos valores que tem o MST na sua trajetória. Quero destacar aqui, por exemplo, o quão é importante e relevante essa capacidade que o MST tem de organizar lutas de sujeitos tão diferentes, de origens distintas e de territorializar essa luta pelo direito à terra, direito à educação e tantos outros, né? É muito importante, para além dessa característica que tem o MST, algo, digamos, que vem por trás e que anima essa luta, que é essa compreensão de que a luta anticapitalista é uma luta pela subjetivação da vida em outras bases. E isso se faz cotidianamente. A gente dá cor e sentido a essa luta anticapitalista ao nos confrontarmos no dia a dia com o machismo, com essa sociedade patriarcal, com o racismo, a LGBTfobia e a relação de dominação de seres humanos, de dominação e de espoliação que os seres humanos têm tido com a natureza. Então, é diante disso, né, que nós ressaltamos essa importância da caminhada com o MST. E foram muitas as frentes de luta que estivemos juntos, nessa guerra bonita, que é a guerra da vida, na luta pela água, na luta pelo direito territorial de comunidades costeiras, indígenas, quilombolas, sertanejas e tantas outras tradicionais, na luta contra as grandes obras e seus impactos muito diversos em nosso Estado, a luta pela afirmação de uma alimentação sustentável, a luta contra os agrotóxicos, contra os transgênicos e tantas outras frentes de enfrentamento. Mas o mais marcante, né, nessas tantas trincheiras que nós estivemos juntos foi esse desejo de afirmação de direitos, de justiça e de liberdade. Portanto, eu deixo aqui esse grande abraço, a nossa alegria e vida longa ao MST. Olá, companheirada, saudar a jornada universitária que acontece hoje, dia 22 de maio, aqui nesse espaço virtual, e saudar, sobretudo, os 31 anos do MST Ceará, essa semente que foi plantada pela Maria Lima lá na Madalena e que já atravessou tantas gerações, se espraiou por todas as regiões do estado, construindo muita luta, formando muitos militantes, homens e mulheres combativos e combativas, na luta em defesa da reforma agrária, da agroecologia, do feminismo, da luta anti-imperialista, em defesa de um projeto popular para o Brasil. E é essa compreensão da necessidade de um projeto popular para o Brasil que faz com que o MST seja um movimento necessário para a luta do povo brasileiro, sobretudo pela sua capacidade de construir pontes entre diversas organizações políticas da esquerda brasileira. Portanto, companheirada, eu desejo vida longa ao movimento de trabalhadores rurais sem terra, esse movimento que teve um papel fundamental, inclusive na minha formação política, já que eu, quando jovem, fui do Núcleo Universitário de Apoio à Reforma Agrária da UFC, inclusive participei do ENU na Unicamp em 2001, e não abro mão de estar sempre participando dos espaços, das lutas do MST, inclusive estou com muita saudade da Feira Cultural da Reforma Agrária. Um beijo grande para todo mundo, um abraço caloroso, muita luta para nós agora nas telas e nas janelas e daqui a pouco de volta às ruas para derrubar esse governo. Sou Liana Brito, professora da Universidade Estadual do Ceará e gostaria de manifestar aqui meu profundo carinho e admiração pelo MST e parabenizar pelos seus 31 anos aqui no Ceará, pela marca que tem deixado, pela história que constrói aqui no estado do Ceará, na luta pela terra, na luta pela educação, na luta pela vida e pelo direito ao trabalho dos camponeses no estado do Ceará. Mas, claro, parabenizar por este movimento que não é só daqui, que é um movimento nacional, e que é um movimento que tem uma compreensão
da sua importância na América Latina, da sua conexão com com a luta da classe trabalhadora, a luta internacional de unificação da classe trabalhadora. E quero dizer que minha aproximação com o MST foi lá em 97, por aí, quando o MST estava fazendo ocupação, fazendo uma caminhada aqui em Fortaleza, e eu fui me aproximando com os meus estudantes, e também durante o meu doutorado, em que eu tive a possibilidade de conhecer o assentamento de Santana, ter sido acolhida por aquelas pessoas tão maravilhosas, aquelas famílias militantes, e eu pude conhecer de fato o que é um assentamento rural, que tem como base a luta camponesa e que se organiza e se mantém na construção dessa experiência inspirado no MST. O assentamento de Santana me ensinou muito, e o assentamento de Santana hoje demonstra que a reforma agrária, ela de fato produz frutos, ela de fato traz possibilidades enormes para os camponeses, e que ela abre possibilidades para o trabalhador rural no semiárido. Então, o assentamento de Santana, para mim, é um exemplo de luta organizada, de senso de coletividade e de solidariedade. É um assentamento que se engaja na sua luta interna, mas se expande para a luta no Estado e para a luta nacional. Outra experiência também que para mim foi maravilhosa, e eu só tenho a agradecer ao MST, foi a nossa experiência na Universidade Estadual do Ceará com o Serviço Social da Terra, um grupo de trabalhadores de assentamentos rurais, de comunidades rurais do Ceará e do Nordeste e do Norte, construindo uma graduação em serviço social. Foi uma experiência maravilhosa, na qual nós aprendemos muito. Trocamos muitas experiências dentro da universidade, trocamos muitas experiências visitando os assentamentos rurais, e foi uma mistura muito saborosa de saberes, de convivências e de aprendizados. Parabéns, MST, vida longa, MST, e muito bom aprender com vocês de que só lutando vale a pena, que navegar é preciso, que a poesia faz parte da nossa vida, e é uma poesia que se faz na luta, na alegria de estar junto, resistindo contra a barbárie e construindo uma sociedade emancipada. Obrigada. Olá a todas e todos, companheiros e companheiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado do Ceará. Com muita alegria, esse ano de 2020, nós celebramos 31 anos de luta em defesa da terra, em defesa da reforma agrária popular, em defesa da educação do campo, em defesa da vida no nosso estado. Para nós, o MST é uma grande referência da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, da classe camponesa, no sentido realmente de reafirmar que o campo ele deve ser reconhecido como espaço de vida, espaço de reprodução material, espaço de valorização da identidade camponesa no nosso estado. Nós parabenizamos esse movimento por todo o trabalho de construção da educação do campo, com as escolas de ensino médio do campo em diferentes assentamentos do estado. Parabenizamos este movimento pela estética da resistência na arte, na cultura, na beleza de formar homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, nessa perspectiva integral, nessa perspectiva de valorização camponesa, valorização das lutas históricas que têm acontecido no nosso estado. Para nós, o MST ele é uma referência de solidariedade, que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia da Covid, toneladas de alimentos foram doadas
a outras famílias também da classe trabalhadora. O MST também no estado do Ceará tem sido uma grande referência na denúncia do envenenamento da água, do envenenamento dos solos, do envenenamento do ar, não só na Chapada do Apodi, mas em outras regiões do estado. Para nós também é um grande orgulho celebrar esses 31 anos no passo que o movimento dá hoje na territorialização da agroecologia também nas áreas de assentamento rurais do Ceará. São tantas coisas para nós celebrarmos essa data tão importante que talvez fique curto dentro do vídeo. O que eu desejo ao MST Ceará é vida longa, porque aos nossos, a luta do povo, aos nossos e nossas lutadores e lutadoras sociais, nós desejamos sempre vida longa. A terra é de quem nela trabalha, já dizia Emiliano Zapata, e o MST, em 31 anos de luta, tem demonstrado essa materialização. Parabéns e que venham outros anos a celebrar. Grande abraço. Eu sou a professora Márcia Vidal e fui coordenadora do curso de Jornalismo da Terra de 2011 a 2013. O curso de Jornalismo da Terra foi uma iniciativa pioneira no Nordeste e até no Brasil de formação de comunicadores do Movimento Sem Terra na área de comunicação, especificamente na área de jornalismo. E a ideia era justamente dar aos comunicadores, aos militantes do MST, a possibilidade de conhecerem as ferramentas da área de comunicação para melhor trabalharem seus objetivos, os objetivos do movimento, para se conhecerem melhor, para se comunicarem melhor. Então, a iniciativa, ela vigiu durante o período de 2010 a 2013, foi uma turma única. Foram 60 participantes, mas concluíram o curso 46 e muitos desses participantes hoje atuam em assessorias de imprensa, dentro do movimento. Eu não acompanho todos, mas eu tenho acompanhado a maioria em seus trabalhos, em suas tarefas, e foi uma iniciativa que possibilitou aos comunicadores que já atuavam dentro do Movimento Sem Terra uma melhor formação com ferramentas mais específicas para que eles possam trabalhar no dia a dia e fazer com que a sociedade conheça melhor o Movimento Sem Terra, que está de parabéns porque completa agora 31 anos de existência. Herdeiro dos movimentos camponeses de toda a história do Brasil, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, o MST, completa 31 anos de vida, de luta e de conquistas. Nós não podemos pensar a história do Brasil recente, essas últimas 3 décadas, sem a participação decisiva do MST. Não há como pensar em reforma agrária se não pensar na luta das ocupações, ocupar, resistir e produzir, né, nas lonas pretas, arrancando dos governos a desapropriação dos latifúndios para a democratização da terra no Brasil. Não há como pensar hoje no país na educação do campo, na formação do pequeno camponês, do jovem trabalhador rural, sem pensar na formação política, ideológica, cultural, educacional. O amor aos livros é uma característica fantástica do MST, sem pensar o MST. Não há como pensarmos no Brasil recente na luta pela solidariedade de classe sem citar o MST. O MST, inclusive, nesse momento de pandemia, auxilia, ajuda, compartilha a sua produção com quem mais precisa. Não há como você pensar em agroecologia, em defesa do meio ambiente, da natureza e das florestas, sem pensar também no MST, que é o maior produtor orgânico de arroz no Brasil. Mas, acima de tudo, não há como se pensar em democracia, não há como se pensar em socialismo, não há como se pensar em transformação profunda da sociedade sem pensar no MST. Por isso, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, porque o mais importante movimento camponês do Brasil e da América Latina comemora os seus 31 anos.
Longa vida ao MST. Viva os 31 anos do Movimento do Sem Terra. Eu sou Celestina Salles, professora da UFC, da pós-graduação de Educação e do curso de Gestão de Políticas Públicas. Eu vim aqui saudar a 7ª jornada universitária em defesa da reforma agrária. Essa jornada ela é muito importante porque é um reconhecimento de dentro da universidade de quanto nós aprendemos com esse grande movimento, o maior movimento do Brasil, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Meu encontro com o MST, ele ocorreu numa determinada data, de 31 de outubro de 1997, num curso prolongado, onde eu fui facilitar uma discussão sobre gênero, né, para essa juventude que estava lá no prolongado. E desde então, nós não nos deixamos mais, né? Ao longo desses anos, desde 97, eu tenho pesquisado sobre a juventude do MST. Saudações, companheiros e companheiras. Sou Eurípides Funes, professor do Departamento de História da UFC. É bom estar em diálogo com vocês. Em se plantando, tudo dá. Assim está registrado no primeiro documento de ocupação colonial das terras daquele imenso território que se chamaria Brasil. Muitos plantaram, escravizados e trabalhadores livres, mas pouco eram os donos das terras. Séculos se passaram e o processo de desterramento de água e terra se agravou ao longo desta história, onde aqueles que controlavam terras e águas eram os donos do poder e, por certo, se julgavam donos da vida. No entanto, há de se considerar que a rebeldia campesina sempre se fez presente. Vários são os movimentos de resistência, de embates e empates. Muitos reprimidos de forma violenta, massacrados tanto pelos terratenentes, os latifundiários, quanto pelo Estado. Procuravam fazer o medo maior do que a esperança. Era necessário se organizar para enfrentar os desmandos do poder capitalista. Nascem assim as associações, as ligas camponesas e os sindicatos, estes que se pautaram inicialmente contra a violência no campo, com o apoio da recém-criada CPT, nas reivindicações de melhor condições de trabalho e pagamento pelas jornadas trabalhadas. Não estava em pauta ainda a esperança maior, terra para quem trabalha na terra. Na década de 1980, as forças campesinas, herdeiras das lutas passadas, como coloca D. Pedro Casadáliga, lendo, muitos nos precederam neste continente da terra proibida, com o signo do próprio sangue, derramado em libação sobre a terra amada. Forças que trazem o cheiro bom da terra, exigindo a terra liberada, uma terra nossa, terra conquistada numa reforma agrária e popular. Lutar pelo chão, para além dos 7 palmos, não haverá mais esta terra é minha. Este pedaço do rio, de lago, de água, são meus. Tudo é nosso, inclusive a natureza. Nossa terra, onde em se plantando, tudo dá. Nascia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, há 36 anos no Brasil e há 31 no Ceará. Um movimento que se aproxima dos trabalhadores urbanos na luta por direitos sociais, na oferta de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos,
seja através dos armazéns e das feiras de reforma agrária, seja em momentos através de solidariedade, compartilhando produtos agrícolas, como se vê neste momento, nesse tempo de pandemia e de desgoverno. Como dizia o poeta sem terras Zé Pinto, a ordem é não passar fome, progresso é ver o povo feliz. E o Jura? E a Jornada Universitária da Reforma Agrária? Ao meu ver, é um ponto ímpar nesse processo de aproximação. Nesse caso, com a academia. Momento de discussão, de discussões, ensino, mas também de aprendizagem. Um diálogo de saberes. Ali se discute, para além da necessária reforma agrária popular, sobre a agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e ecossocialismo. A Jura nos leva a uma reflexão sobre a necessidade de se pensar para além das paredes de uma sala de aula. Há muito o que aprender com o MST, com o MAB, com o MAM, com os indígenas e quilombolas, aqueles que sempre disseram e dizem não à exclusão e às desigualdades sociais, étnicas e de gêneros, e sim ao direito de uma vida plena de liberdade. A concretude de uma história onde a esperança superou o medo. A certeza de que no hoje se faz o futuro. Na luta, vitória sempre. Um grande abraço. Olá, eu me chamo Wanda, sou militante feminista e estou aqui a convite da professora Adelaide para gravar esse vídeo para falar um pouco dessa minha relação com o MST. Essa relação com o movimento dos trabalhadores sem terra do Brasil e também da Via Campesina, que é um movimento internacionalista. A minha relação com o MST e com a jornada universitária da reforma agrária, ela tem início desde a época que eu era estudante de ciências sociais. Eu tive a oportunidade de conhecer e participar de vivências do MST. Ali eu aprendi as melhores lições de solidariedade, de camaradagem e uma série de elementos que foram fundamentais para a minha formação e para a minha vida como militante. Uma das coisas importantes, que quando eu retornei para Fortaleza, após o meu mestrado e doutorado, foi participar das jornadas universitárias. Construir essa discussão que ela é profundamente articulada com novos modos de vida. Porque o MST, ele também valoriza os livros, tem uma relação sincera com os livros, assim como a nossa querida Adelaide e o plebeu Gabinete de Leitura. Uma relação de amor aos livros, uma relação de dedicação que todo revolucionário precisa ter. O amor aos livros, o amor à revolução, o amor à alimentação. Por isso que eu estou aqui, nesta manhã, tomando o meu café e me alimentando dentro desse cenário difícil que nós vivemos de pandemia, de profundas, onde se alastra as desigualdades sociais, dentro e diante de um governo genocida. Eu estou me alimentando com os alimentos do MST. Alimentos produzidos a partir dos trabalhadores da reforma agrária. Alimentos que são produzidos também sem agrotóxicos. Alimentos orgânicos, a partir da agricultura familiar. A partir do trabalho das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Então, é muito importante, o MST, nesse momento, é exemplo de solidariedade internacional. Solidariedade onde vem sendo distribuído muitos alimentos para aquelas pessoas que não têm acesso ao alimento. Então, o MST, nesses seus 31 anos de luta, é expressão internacionalista de solidariedade e de luta pela uma sociedade de iguais, uma sociedade sem racismo, uma sociedade sem machismo, uma sociedade onde as relações humanas elas são profundamente tecidas por uma solidariedade orgânica entre trabalhadores do campo e da cidade, da floresta e dos mares.
Boa noite a todos e a todas, saudações, meu nome é Frank Ribal, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Eu queria dar algumas palavras para parabenizar o movimento dos Sem Terras aqui no Ceará, né? O MST está festejando 31 anos aqui no Ceará, e o MST é um movimento fundamental para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, né? Ele está mostrando isso, inclusive, nesse momento de pandemia, levando toneladas de alimentação, né, de frutos, de legumes produzidos nos assentamentos sem agrotóxicos, sem pesticidas, né, e está levando isso nas periferias das grandes cidades, né, mostrando exatamente a seriedade desse movimento. Eu queria falar um pouco especificamente da JURA, Jornada Universitária da Reforma Agrária, né, que é um evento que acontece todo ano em abril, que articula então docentes, pesquisadores da Universidade Federal e o próprio movimento do Sem Terra, mostrando, né, o trabalho, as lutas, debatendo as questões centrais sobre o campo nesse país. Nesse contexto também existe um evento que se chama o Cinema da Terra, né, que é um evento que fizemos aqui no Ceará, que no espírito da JURA, né, tenta justamente trazer em torno das grandes questões, né, que são debatidas na JURA, né, trazer então produções de cinema, de vídeo, várias delas produzidas pelo próprio MST, né, quem tiver interesse no material extraordinário, produzido no Brasil todo pelo MST, para as comunidades, nos assentamentos, né, recomendo em particular a videoteca virtual Gregório Bezerra, né, no site do MST. Então a gente debate muito desses filmes nessa mostra da Terra, né. É interessante observar que existe um percurso, né, dentro do próprio MST, a partir de 2005, né, de levar o cinema para os assentamentos, de formar e dar acesso à população assentados ao cinema, né. Então, a partir de 2005 a gente vê o nascimento de um cinema na terra, né, que foi esse movimento, em particular trabalhado pela Secretaria de Comunicação do MST, né, que fizeram esse esforço de levar aos assentamentos, de divulgar o cinema e vários tipos de produções cinematográficas, né, para o MST. A partir desse momento também, um pouco depois, né, as brigadas de audiovisual do MST começaram a pensar a possibilidade da produção de um cinema a partir do assentamento, a partir das comunidades, né, e então o Cinema da Terra hoje revela de fato esse percurso desde 2005 que o MST fez de formação, de divulgação, né, em torno do cinema, em torno de imagens, narrativas, né, que são produzidas nos assentamentos, que trabalham as grandes questões que o Brasil continua enfrentando, né. Então, queria apenas parabenizar, né, o MST, mostrando a partir desse exemplo a seriedade na formação, né, e na perspectiva da construção de um país que, sem reforma agrária, não existirá democracia, né. Quero desejar longa vida ao MST Ceará quando completa 31 anos de luta em defesa da terra e do trabalho livres, em defesa da reforma agrária, da agroecologia, da educação do campo, do conhecimento compartilhado, de um projeto camponês e especialmente em partilhar valores caros à dignidade humana. Valores como a solidariedade, a justiça social e ambiental, valores como os direitos dos jovens, crianças, idosos, de homens e mulheres, de negros e negras, de grupos LGBTs, de nossa casa comum, nossa casa Mãe Terra. Nossa casa comum, nossa Mãe Terra. Guardo belas memórias de nosso convívio, que me trazem generosos aprendizados.
Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Peter Rossetti. Eu quiser parabenizar o MST Ceará pelos seus 31 anos de luta. Esse ano, 2020, ha sido um ano muito diferente e queria também parabenizar o MST Ceará pelos avanços no 2020. A resistência e o trabalho solidário frente à pandemia têm sido exemplares. A reorganização da Feira da Reforma Agrária, a entrega Castle Delivery, as doações, a solidariedade com as pessoas em situações difíceis na cidade, os avanços do trabalho dos live, da formação online, todos são avanços muito importantes na luta camponesa. Também a multiplicação das vendas da feira. Então, eu acredito que, frente a uma situação muito difícil, o MST do Estado tem feito grandes avanços e é para parabenizar, então, não só os 31 anos, mas o ano atual, que frente a essa situação tão difícil, tem sido um ano ainda de triunfos para o MST do Estado, que está oferecendo um exemplo. Olá, eu sou Rodrigo Santaella, sou professor do IFCE do Campus Caucaia e estou aqui para saudar os 31 anos do MST Ceará. O MST é um movimento que eu tenho muita admiração em nível nacional e particularmente muita admiração também aqui no Ceará, porque é um movimento que primeiro emana uma tradição de lutas camponesas da América Latina, que é uma tradição por si só revolucionária, O campesinato latino-americano conseguiu construir revoluções que não só iluminaram os olhos de muita gente, enchendo de esperança grandes massas de trabalhadores e trabalhadoras, como também mudaram radicalmente a vida dessas pessoas para melhor. E o MST é parte dessa tradição. Talvez o MST seja o movimento que mais encarna essa tradição aqui no Brasil, e isso por si só já seria motivo de muita comemoração. Mas é muito mais do que isso. O MST segue sendo um movimento que tem uma lógica anticapitalista, que luta contra o capitalismo, que luta por uma reforma agrária justa, com condições de produzir, em defesa da agricultura familiar, contra os agrotóxicos, contra os venenos que vêm no prato de muitos brasileiros e brasileiras, que tem uma luta também nas cidades, com formação política, com feiras agroecológicas, com jornadas universitárias como essa que a gente está vivendo agora, nesses tempos duros de pandemia, mesmo assim está acontecendo. Então o MST é um exemplo para todas e todos aqueles que acreditam na transformação radical da sociedade. Eu tenho um orgulho muito grande de poder ter participado da comemoração dos 30 anos do MST ano passado, de ter participado do 30º encontro do MST aqui no Ceará em 2017, debatendo conjuntura em Caucaia. É ali a plaquinha, inclusive, na minha estante, do 30º encontro e aqui dos 30 anos do ano passado. Então, assim, é muito importante para mim fazer parte, mesmo que uma parte pequena dessa história. E eu quero agradecer o MST, não só comemorar os 31 anos, mas agradecer o MST pelo exemplo que o MST sempre deu e segue dando para nós, de formação política, de ímpeto na luta e de construção concreta, de elementos de uma nova sociedade. Acho que é isso que nós, revolucionários, devemos tentar fazer todos os dias, e a existência do MST é uma grande inspiração para todos nós que buscamos transformar a sociedade. Então, de coração, muito obrigado mesmo, e parabéns pelos 31 anos. Um abraço. É com alegria que saldo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pelos 31 anos de atuação no estado do Ceará, e gratidão por ter conhecido mais a mística do MST através do curso em Realidade Brasileira, que atuou em Fortaleza, a turma Antônio Cândido, e que despertou em mim o espírito ainda mais de luta, de conhecer a questão política do nosso país e pensar o Brasil por essa luta libertária que o MST propõe. Eu dedico um poema do Manuel de Barros para pensar e celebrar este momento. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso.
meu quintal é maior do que o mundo. Eu acredito que é isso que o MST desperta em mim, a certeza de que a terra, de que a luta é mais importante para nós e nos faz pessoas mais humanas, mais solidárias, justas, né? Pensando na construção de uma sociedade melhor para todos nós. Gratidão por essa mística que dialoga tanto com a mística que eu bebo na Pastoral da Juventude. Um abraço a todos.